idade. E eu percebi que nos últimos tempos a sua preocupação aumentou em muito em relação ao transporte público, mais voltado assim para ônibus elétrico, por vários motivos. Para a gente principalmente buscar uma melhoria no ambiente em que a gente vive. A qualidade do ar, acredite, ela está diretamente ligada a veículos poluentes ou não. Diretamente ligada, principalmente numa cidade como São Paulo, em que você tem ônibus à torta e à direita e jogando aquela fumaçona preta para todos os lados. E há um compromisso grande aqui em São Paulo em eletrificar aos poucos a frota que nós temos aqui. Só que esse compromisso ele vem no anda e para, anda e para, anda e para. Mas hoje nós temos muitos ônibus elétricos e me parece que já está aparecendo complicação em cima disso também. Porque o problema, Joel, é que essa eletrificação está andando bem aos poucos, né? Muito aos poucos, como você falou. E olha aqui a informação que a gente traz para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, ou ouça, né? Você que está nos acompanhando. O total de ônibus já acima da idade para rodar em São Paulo dobrou nos últimos meses, enquanto a gente tem pelo menos 80 ônibus 0 quilômetro elétricos parados nas garagens das empresas da capital por falta de condição para rodar. A gente falou aqui na Rádio Bandeirantes, porque né, tá sem que tomada? Não tem como recarregar, exatamente. Você tá brincando. Eu falei brincando aqui. Eu achei que você sabia. Você tá de brincadeira. Dessa vez você acertou. É uma coisa tão maluca assim que eu até coloquei, né? Que é isso? Desde outubro de 2022, está proibido comprar ônibus a diesel em São Paulo. E a gente já mostrou aqui na Rádio Bandeirantes que a população começou a conviver com uma frota mais envelhecida por causa dessa medida. Hoje, nós temos quase 2.000 ônibus circulando na capital paulista, acima de 10 anos de operação. Eu mesma fiz essa reportagem ano passado e eram 600, então mais do que dobrou. A gente saiu de 5% da frota de São Paulo mais envelhecida e saltou para 15%. A prefeitura, percebendo que estava difícil de renovar a frota, porque não pode comprar ônibus a diesel, só pode comprar elétrico. Eles perceberam que os ônibus estavam começando a passar da validade, porque o ônibus tem prazo para ser usado, que é de 10 anos. Então, eles aumentaram o tempo de uso desses ônibus para 12 anos. Então, a gente tem hoje cerca de 2.000 que estão rodando acima de 10 anos. E qual a complicação nisso? São veículos mais poluentes. E o que acontece quando você tem um carro velho em casa? A manutenção fica muito maior, são muitas manutenções que você tem que fazer a mais. O risco de quebra é muito maior. Então, a gente está falando de um problema que vai ganhando várias dimensões. Enquanto isso, a gente tem 80 ônibus 0 quilômetro, tinindo, bonitinhos, brilhando, parado nas garagens das empresas da capital, porque não tem ainda adaptação da rede elétrica para eles funcionarem. O número de ônibus parados foi confirmado nessa semana pelo prefeito Ricardo Nunes, que falou sobre essa falta de infraestrutura para recarregar as baterias. E ela ainda não faz a ligação da energia para carregar os ônibus. Nós estamos com 80 ônibus prontos para ir para a rua e não consegue ter o carregamento. Agora ela fala isso, que está no prazo. O que a gente tem feito são muitas reclamações na Agência Nacional de Energia Elétrica e no Tribunal de Contas da União, porque como eu contrato a concessão e a fiscalização é do governo federal, nós temos enviado os documentos, representações a esses órgãos que fiscalizam a Enel para que eles possam tomar a atitude. Porque não dá para você botar um ônibus a bateria na tomada da sua sala, né? É preciso fazer um reforço de todo o sistema de eletrificação ali do bairro, às vezes colocar alguns equipamentos mais potentes e fazer uma ligação. Então a garagem é adaptada, aí a Enel vai lá e faz uma ligação dessa garagem com a rede elétrica daquele bairro, daquela região. Fui atrás da Enel para entender o que está acontecendo. O que a Enel alegou? Que existem prazos nos contratos que são assinados. Eles não assinam um contrato com a prefeitura, eles assinam com as empresas de ônibus. E a partir do momento que você assina esse contrato, tem um prazo de 120 dias para que essa eletrificação seja feita e que eles estão dentro do prazo. No ano passado, o que a Enel está dizendo é que eles concluíram as obras de várias operadoras. Esse ano foram mais 8 e já chegou a 14 os endereços que tiveram as garagens adaptadas para recarga de ônibus elétricos aqui da capital paulista. Atualmente, os ônibus elétricos chegaram a um total de 429 na cidade. A meta era trocar 20% da frota de 12.000 ônibus até o final do ano passado. E a gente está bem longe dessa meta ainda.
É engraçado, né? Quando você vai comprar um carro elétrico, exclusivamente elétrico, você tem que ter como ponto de partida a forma de carregá-lo. Senão você nem compra. Como é que eu vou comprar um carro que só é movido a eletricidade se eu não tenho a tomada lá na minha casa? Chega o carro lá e aí, vai ficar parado o carro? Exatamente. É? Então existe uma Colocaram parcela aí da carroça prefeitura na frente dos também. burros. Isso aconteceu. Isso é um fato, né? Mas o que eu já ouvi de bastidores, de conversas de pessoas de dentro da prefeitura, é que essa medida veio porque já existia uma previsão para que houvesse ali a substituição, né, a troca da frota. Mas o prazo era muito longo, então as empresas meio que iam deixando para fazer lá na frente. Então a prefeitura veio com essa medida para forçar mesmo o andamento. Só que nessa... A medida coisa... que já tô com ônibus, só falta a tomada? Não, a medida que eu falo é proibir comprar ônibus a diesel, entendeu? E aí a prefeitura veio com essa medida para já forçar. Então, ó, a partir de agora é isso. Não tem mais ônibus a diesel, só compra elétrico. Virem-se, vamos resolver isso daí. Só que a coisa tá mais difícil do que foi previsto lá atrás. E no meio disso fica a população, né? Que fica pegando ônibus mais velho, que pode quebrar com mais frequência e tudo mais. Toda certeza. É isso. Vamos falar de mais uma ação que aconteceu aqui, Joel. E é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente vai comprar as coisas.